Você quer uma receita natural para melhorar a sua tontura, sua labirintite? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar. Estão te escondendo essas informações. Você tem que descobrir sobre esses fitoterápicos. Pessoal, tudo jóia? Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista, formação extra em distúrbios vestibulares. Então eu trabalho no dia a dia, todos os dias, na luta contra a tontura do mundo. E sempre me perguntam, claro, né? Todo mundo quer saber isso, eu vou te contar no final. Qual remédio natural, qual fitoterápico que eu poderia usar para tontura? E a gente tem 2 remédios fitoterápicos que são muito indicados para tontura e eu vou te explicar tudo sobre eles, mas segura aí a linha de raciocínio. Primeiro eu quero te explicar que o quê? Tontura é um sintoma que pode acontecer em várias doenças. Eu tenho dezenas, vou repetir, dezenas de doenças que geram tontura. O problema é que tudo cai num balaio onde a gente ganha o apelido de labirintite. Isso não é um problema de Brasil não, viu? É um problema do mundo afora e não tem problema algum você que está me vendo usar a palavra labirintite. É a palavra que a gente aprendeu, é a palavra que a gente fala, é a palavra que muitos profissionais de saúde usam. Não tem problema algum, mas você tem que visualizar, você tem que vislumbrar que por trás dessa palavra labirintite tem dezenas de doenças diferentes e cada doença vai ter um tratamento diferente. Então eu vou ter lá cristalzinho que solta no labirinto, eu vou ter uma enxaqueca que gera vertigem, eu vou ter uma doença que dá zumbido e tontura, eu vou ter doenças outras que geram vertigem posicional, que é quando a pessoa mexe a cabeça, entre muitos outros exemplos. Além das tonturas contínuas, né, crônicas, como a temida vertigem fóbica. Mas e aí, poxa, né, eu tenho alguma opção natural, algum fitoterápico que eu poderia estar lançando mão para melhorar o meu sintoma? Aquele, né, remedinho ali de balcão de farmácia que eu compro, natural, eles estão te escondendo essa informação. Você não está sabendo disso que eu vou te falar, mas segura aí. Se você não conhece ainda o canal, seja muito bem-vindo ao Neurologia e Psiquiatria. Aqui eu tenho vídeos falando de tudo quanto é tipo de labirintite, tontura. Vale a pena você seguir para não perder. Eu vou deixar alguns links legais lá na descrição para você. Pessoal, deixa eu só me aprofundar um pouquinho aqui com vocês, que é assim. As doenças que geram tontura, elas podem acontecer nos labirintos. Nós temos 2 labirintos, um de cada lado. E acredite ou não, nos labirintos eu tenho pelo menos 7 doenças que podem acontecer, 7 doenças diferentes. Uma lá solta cristal, outra racha o osso, outra desaba o teto ósseo do labirinto, a outro labirinto é infectado e assim por diante. E eu tenho um fiozinho que liga o labirinto ao cérebro, que é o nervo vestibular. No nervo vestibular eu tenho pelo menos 4 doenças que podem acontecer. Eu tenho um curto-circuito que pode acontecer no nervo, ele pode inflamar, que seria outra opção. Eu tenho um tumorzinho benigno que pode crescer nesse nervo, ou eu posso ter uma perda de função do nervo dos 2 lados. E no cérebro, no cerebelo e outras áreas, eu tenho várias causas do que a gente chama de vertigem central. Quando a causa da sua labirintite, olha só, hein? Não tá nem nos labirintos, tá lá dentro, tá no cérebro. E aqui entra, né, a TPPP, mal de Barquimon, migrânia vestibular, eu tenho AVC que pode acontecer ali, pode ser esclerose múltipla, pode ser infecção, pode ser doença neurogenética, neurodegenerativa, ufa, olha só quantas e quantas possibilidades. Então entra nessa arte do tratamento da tontura, o profissional de saúde fazer o quê? Primeira coisa, desvendar com qual tontura a gente está lidando, com qual doença gerando aquele sintoma de tontura. Porque você aí pode perceber a tontura de formas muito diferentes. Pode ser a tontura de girar, de balançar, pode ser um desequilíbrio, pode ser uma percepção de náusea, pode ser um mal-estar, pode ser a situação de cabeça oca, vazia, leve, diferente, esquisita, desconectada. Então existem várias sensações que são por aí chamadas de tontura, que são tontura, e o médico ele tem que ver o jeito que é a sua tontura, como que se manifesta, é todo dia, todos os dias, é de vez em quando, são crises rápidas, são crises mais demoradas. Se tem outros sintomas associados, se vem com dor de cabeça, com zumbido, se vem com enjoo ou não, se pode dar diarreia ou não, entre outras coisas, juntar esse quebra-cabeça, te examinar, testar os labirintos, testar os nervos, testar o cérebro e ver exatamente qual que é o problema. Tudo isso para dizer que o quê? Eu tenho muitas opções. E agora, para todas essas opções, eu vou te contar os fitoterápicos que a gente tem no mercado. Eu tenho 2 remédios fitoterápicos, né, / homeopático por aí, que é o ginkgo biloba, um fitoterápico, que é o Tebonin,
E eu tenho Vertigorel, Vertigoril, que é o Anamirta, que é um homeopático. Pois bem, né, pensa aqui comigo, né, e eu vou já pedir desculpa aqui para você, né, eu te enrolei bastante, mas eu te dei informações valiosas. Se são tantas doenças diferentes, em locais diferentes, poxa, como é que uma coisa única serviria para tudo? Se numa doença eu tenho cristal solto, na outra eu tenho um curto-circuito na transmissão elétrica do nervo, na outra eu tenho um machucado no cerebelo, soa meio estranho uma coisa única servir para tudo, né? O que a gente chamava, né, antigamente de panaceia, né? Um remédio para todos os males. Nem remédio mesmo da indústria farmacêutica formal, psicotrópicos ou outros, né, remédios aí para tontura, servem para todas as situações. Fitoterápico e homeopático, infelizmente, muito menos, e desculpa aqui te decepcionar. Eu te trouxe até aqui para te contar essa informação valiosa para você não cair nessa cilada. Qual que é a cilada? De você ir lá, meu tio, meu parente usou ginkgo biloba, usou Vertigoril, melhorou, você vai lá e compra por conta. Ou você vai no balcão de farmácia e o balconista te oferece uma dessas opções, vendendo como se fosse um remedinho natural que fosse resolver qualquer tontura. Gente, infelizmente isso não existe. Poxa, eu queria muito e sou um grande entusiasta de que um remédio natural, um fitoterápico, funcionasse para tontura. Os estudos maiores com ginkgo biloba mostram que não, ele não funciona definitivamente para tontura. E de novo, não teria muito sentido ele funcionar para uma gama imensa de doenças se são doenças tão diferentes. O Vertigoril pior ainda, né? A gente não tem estudo nenhum que mostre eficácia dele dentro do contexto das tonturas. Mas calma, calma, calma. Eu sei já que você está pensando, não, mas eu tomei o ginkgo biloba e melhorei. Claro, pode acontecer para algumas pessoas, elas podem de repente melhorar, sim, não vou mentir, uma minoria muito pequena. Essa melhora pode ser realmente porque, de alguma forma que os estudos ainda não pegaram, o ginkgo biloba atuou na doença dela. É uma doença específica que o ginkgo biloba para ela funcionou. Pode ser o efeito da sugestão, pode ser o efeito placebo, claro, estou tomando uma coisa, muita gente melhora. Em estudos de remédios, por exemplo, a pessoa toma lá o placebo e muitas melhoram com o placebo, que é o remédio de farinha, o remédio de mentirinha. Então o fato de você estar tomando ali um remédio natural e se sentir acolhido por uma questão de placebo, que pode acontecer com qualquer um, tá? Dependente de escolaridade, de inteligência, do que quer que seja, ele pode, né, ter uma melhora pelo efeito placebo. Ou 3, pode ser que a sua doença melhorou porque ia melhorar mesmo. Uma grande gama das doenças dessa esfera de tontura, elas pioram, melhoram, pioram, melhoram, pioram, melhoram. Então você estava numa crise, você começou a tomar o Vertigoril ou o Teboninho, o ginkgo biloba, passou algum tempo, alguns dias, algumas semanas, você melhorou porque ia melhorar de qualquer forma. Só que como você estava usando eles, você associou a melhora a eles. Agora calma também, se você já está pensando aqui, não, mas você é a favor então da indústria farmacêutica, você é contra os remédios naturais, repito, eu sou um grande entusiasta para que a gente tenha cada vez mais alternativas terapêuticas, quaisquer que sejam, para me ajudar na minha luta contra a tontura do mundo, porque eu sei o quanto que é sofrido e ruim sofrer de tontura. Eu sei o quanto que é ruim você não ser compreendido com a sua tontura, você ser desvalorizado com a sua tontura. Mas eu tenho que trazer para você aqui a verdade da ciência. E olha só, hein, Teboninho é um dos remédios que mais vendem. É um remédio super caro. Você já foi na farmácia comprar o Teboninho, o ginkgo biloba? Ele é muito mais caro que vários psicotrópicos, por exemplo. E o Vertigoril não fica muito atrás, não. Não é um remédio gratuito, não é um remédio barato. E quem produz o Vertigoril e o Tebonin é a própria indústria farmacêutica. Então eles são, sim, opções de fitoterápico e homeopático, mas que por trás tem o lucro e toda a indústria bilionária da indústria farmacêutica, assim como os psicotrópicos. Se você pensa diferente, não tem problema algum, tá? Mas eu quero que você fique com a informação desse vídeo, que infelizmente nos estudos, esse fitoterápico, esse homeopático, não tem um papel muito grande para o tratamento de tontura. E não se automedique jamais. Tá? Essa história de usar o que o balconista recomendou, ou usar, né, o que algum parente usou, não. Busca um médico, você precisa de ajuda médica. As doenças que geram tontura, elas têm tratamento. Precisa identificar a causa certa para o tratamento correto. Eu vou te contar, olha só, que a principal causa de vertigem, que é os cristalzinhos soltos, nem precisa de remédio.
Você faz manobras e varre os cristalzinhos de volta e resolve? Está viajando? Eu vou deixar um link aqui na descrição sobre a VPPB, a vertigem posicional paroxística benigna, que eu explico tudo que você precisa saber dessas tais de manobras. E tem hoje também outras ferramentas valiosas, não medicamentosas, para o combate às tonturas. Reabilitação vestibular, feitas por fisioterapeutas e fonoterapeutas com expertise, que são treinos para ajudar em doenças que geram tontura. Tem estimulação magnética transcraniana, entre outras opções que a pessoa poderia lançar a mão. Até mesmo, né, terapia cognitivo-comportamental vai ter um papel de enfrentamento muito legal para várias doenças que geram tontura e vertigem. Então você tem caminhos, você tem alternativas, né? Se você aí tá com tontura, eu espero que você encontre um caminho para resolver o seu problema. Desculpa de novo toda a enrolação e ter te trazido até o final para dizer que, na verdade, esses remédios não funcionam pelos estudos, mas é a verdade científica. Eu tinha a obrigação ética de te trazer a informação verdadeira que está ali na literatura médica. Deixa de ser tonto, me segue para saber tudo sobre tontura e indica esse vídeo, compartilha com pessoas que você sabe por aí que sofrem da temida labirintite. Um abraço!